Muitíssimo bom dia, caros ouvintes da Rádio 96 FM. Mais uma bela quarta-feira para falar aqui no programa Saúde e Evidência, né, Ju? Hoje o bicho vai pegar. Estamos aqui, ó, com... Como é que chama mesmo uma o nome? Autoridade da Igreja Católica. Isso aí. Como é que é o nome, Igor? Frater Igor. Nossa, um prazer estar aqui com vocês hoje. E Igor, e aí? Conta um pouquinho pra nós, fala seu nome certinho. Isso, então, sou Frater Igor, sou da Congregação dos Missionários da Sagrada Família. A nossa província está localizada no Rio Grande do Sul. Olha, Rio Grande do Sul, lá no Rio que Grande legal. do Sul. Antes de vir para Rio Verde, eu estava morando lá em Passo Fundo, no norte do estado. Mas eu sou natural do Amazonas. Que legal. Sou nortista, perdido aqui do nessas... norte pro sul, agora pro centro, olha aí. Pro centro, exato. Que legal. Que alegria estar aqui com vocês esse dia. Obrigado. O Ju, Frater Igor, tá famoso aqui em Rio Verde, Nossa, viu? Então, eu faço parte de um grupo, Frater, eu até comentei com você nos bastidores aí, do grupo do ECC. Então a gente se reúne todo mês, tem uns 8 anos, e então é um pessoal maravilhoso, e a gente sempre reuniu falando sobre Deus. E é engraçado que lá nós temos religiões diferentes e o respeito é tão bonito entre elas, né? Maravilha. E só falava, olha, um frater novo, um padre novo aí, que tem uma didática. Que é muito novo demais. 30 e você... anos. 30 anos! Mais do que eu, ó. Que é isso? E você sempre teve esse sonho assim, ou como que foi? Então, isso foi uma descoberta, né? Como tudo na vida a gente vai descobrindo, e isso também eu fui descobrindo conforme o tempo, assim. Eu fui engajando nos trabalhos da igreja, e daí, num determinado momento, eu comecei a sentir no meu coração que eu queria estar fazendo mais do que aquilo que eu estava fazendo dentro da minha comunidade. Então, tudo aquilo que eu estava fazendo, me parece que era pouco. Eu estava sendo chamado a ser mais para os demais. Que legal. Então, com 17 anos eu saí de casa para vir para o seminário. Então, já são 12 anos na caminhada. Olha aí. E ainda não me tornei padre, então é uma caminhada bem longa, né? Porque você até falou nos bastidores também que para você ter esse título para começar a celebrar e passar essa importância da saúde espiritual para as pessoas que estão ao seu redor, que te procuram para ajuda, né? Você fez filosofia, depois teologia, né? Passou por toda essa, igual você falou, desconstruir para construir, né? Eu achei legal isso. Exato. A gente passa, né? A gente passa pela filosofia, exato, para desconstruir muitos dos nossos conceitos, né? Seja de fé, seja de vida, dos nossos projetos, daquilo que a gente tem como pensamento. Então a gente vai construindo um pensamento crítico em cima daquilo também que a gente já tinha. A gente desconstrói para construir. E eu acho muito bonito esse movimento de desconstruir para construir, né? E, Frater, hoje o programa Saúde e Evidência, nós vamos falar sobre a saúde espiritual. Então o objetivo é a gente entender que, eu vou só contextualizar até para a população entender o seguinte: desde a década de 60, a Universidade de Harvard, apesar de que isso, se for há décadas e séculos atrás, os líderes religiosos já entendiam a importância da saúde mental e espiritual para o corpo, né? Tanto que esse estudo, até o estudo de tratamentos também medicinais, vieram muito da parte dos líderes religiosos. E na década de 60, a Universidade de Harvard, que é a universidade mais famosa do mundo, começou a entender, vamos então ver se realmente o que os líderes religiosos fazem, realmente a gente consegue trazer isso, replicar através de pesquisa científica. Vamos provar que a saúde espiritual realmente é importante para o corpo físico, para a saúde física, né? E vieram estudos. Então, eles têm 62 anos estudando isso. E depois eles provaram e mostraram a importância da saúde espiritual, mental, e começou a incluir na grade horária esse estudo da religiosidade, da espiritualidade, para aplicação na medicina. Há um pouco mais de 20 anos, mais ou menos em 2000, o Brasil trouxe essa ideia para cá, e aos poucos a gente está introduzindo. Aqui na UFG, eu dou aula aqui em Jataí, e aos poucos, agora só como matérias não obrigatórias, mas já está introduzindo essa importância da saúde espiritual. Por isso que eu
que nós te trouxemos aqui, pra você mostrar pra gente como que é a visão, ainda mais de um filósofo, de um estudioso da teologia, né, sobre essa importância. Mas nós vamos rapidinho para um breve intervalo e na volta o pau vai quebrar agora. Né? Tá certo. Gente, rapidinho, estamos de volta. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência com o Frate Igor, como é que chama? Da congregação? Dos missionários da Sagrada Família. Dos missionários da Sagrada Família, para falar da importância da saúde espiritual. Ju, vai lá. Então, vamos lá. Vou com uma perguntinha aqui já, viu, Frater Igor? Eu queria saber, assim, como que a gente pode... como que o pessoal da Igreja Católica, né, os membros, eles têm alguma regra, assim, que cuida mais da saúde espiritual? Tem alguma hora que eles se alimentam mais de uma oração? Tem hora para isso ou não? Como que funciona? Isso, então, nós enquanto católicos, enquanto cristãos católicos, né, o nosso alimento é diário, ou pelo menos é para ser diariamente, né, e não tem um momento oportuno para isto. Eu sempre falo que é necessário que a gente possa sempre cultivar esse nosso lado espiritual, da saúde espiritual. Então, não há um momento específico para tal. É evidente que nós temos aquele momento que é o ápice, que é evidente que é a celebração eucarística, que é um momento muito rico para nós enquanto cristãos católicos, porque é esse momento onde nós nutrimos a nossa espiritualidade a partir daquilo que Jesus Cristo deixou plantado no nosso coração e deixou como tradição também para cada um de nós, né? Seja o momento da memória, da recordação, da paixão, da morte e da ressurreição de Jesus, que isso também é um alimento para nós enquanto cristãos católicos. E acaba que a gente tem um contato maior, né, com Deus, com Jesus, porque Exato. aí acho que você se alimentando da oração, né, tendo um contato com Ele, eu acho que a vida flui melhor, não é? E é muito importante, até porque como autoridade religiosa, né, você mais do que tudo tem que se nutrir de todas essas bênçãos que Deus e Jesus conseguem nos alimentar como de maneira espiritual para poder passar isso para as pessoas que sofrem, porque deve ser tão gostoso e tão bonito ajudar uma pessoa que precisa. Igual você falou, com 17 anos você já se sentiu incomodado, o que eu faço é pouco, eu quero mais. Isso é lindo. Então, você deve se nutrir disso, se alimentar e cada vez mais para dar conta de todo esse pessoal, né? Exato. E certamente quando você recebe alguém que muitas vezes está com um peso na consciência, está com um espírito pesado, e a partir da conversa que você tem com essa pessoa e ela sai mais leve, como se ela tivesse tirado um fardo das costas, um peso das costas, você se sente muito feliz. Isso também nutre a minha espiritualidade, a nossa espiritualidade enquanto presbíteros, enquanto religiosos, mas também nutre a espiritualidade daquelas pessoas que precisam, sobretudo agora em tempo de pandemia, né? Nos tempos da pandemia, os 2 anos aí que nós tivemos e que ainda estamos aí dentro dessa pandemia, que as pessoas têm muito essa necessidade de conversar, de partilhar os seus problemas, porque, evidente, ficaram trancafiadas em casas, não tiveram o espaço para extravasar, para conversar de fato, e aí a gente tem todos esses problemas espirituais que nós temos aí hoje na atualidade, né? Ô Igor, tem uma outra pergunta. Você, assim, tão novo, né? Já está nesse meio aí católico, né? Estudando teologia, filósofo. O que você dá, assim, de dicas, assim, para os jovens de hoje? Porque tá tão difícil, a pandemia veio aí, né? Os jovens ficaram mais em casa, né? Teve que se cuidar mais. Agora, mal acabou a pandemia, já tá aí, ó. É festa, é muita coisa pesada. O que você dá de dica, assim, para os jovens, mesmo não tendo uma religião específica? Você acha que eles têm que buscar ter esse contato com Deus sempre? O que você me diz? Isso. Quando eu vou te responder a pergunta, mas antes eu vou contextualizar no sentido assim, de que quando a gente fala de espiritualidade, a espiritualidade ela nunca ela está ligada a uma religião. Ah, legal. Né? Isso é interessante a gente buscar, porque muitas vezes tem pessoas que têm espiritualidade e elas não estão ligadas a nenhuma religião, e tem outras que estão dentro da religião e que você olha para a pessoa e você já diz que ela não tem nenhuma espiritualidade. Isso você sente,
né? Através da energia que a pessoa passa, através da sua experiência, do seu testemunho, daquilo que ela faz, daquilo que ela profere. Mas eu acredito que os jovens hoje eles têm uma maneira muito peculiar de se relacionar com o divino. E eu acho isso muito bonito, né? Isso não significa que eles estão presos a aquilo que nós, enquanto Igreja Católica, a gente está querendo que eles fiquem dentro do quadrado. Mas eles buscam conversar da maneira deles. Seja através da música, seja através da arte. E eles conseguem cultivar a sua espiritualidade através disso, né? Seja através da dança, seja através da poesia, seja através de qualquer outro meio que eles busquem, né? E o conselho que eu dou para essa juventude, né, que você mesmo falou, que ficou em casa e tudo, é que busque a sua maneira de se relacionar com o divino. Porque esse relacionamento com o divino é aquilo que traz sentido à sua vida. É uma coisa íntima, né? É uma contato íntimo. Exatamente. O cardeal José Tolentino Mendonça, ele fala que a oração é uma relação com Deus. É uma relação que você constrói. Da mesma forma como você constrói uma relação de amizade, uma relação de um namoro, você precisa construir isso de uma forma muito íntima. Entendi. É como se você, de fato, você quisesse se juntar a Deus como uma pessoa só. Entendi. Então não é uma regra, por exemplo, orar o Pai Nosso, tipo, sempre. Então tem esse contato, por exemplo, não é só o Pai Nosso, Ave Maria. Não, então tem esse diálogo com Deus. Porque eu acho que muita gente, né, acha que no católico é só Pai Nosso, Ave Maria. Eu acho que não. Eu acho que tem, então, esse contato. É isso mesmo, então? Isso. A gente pode, inclusive, extrapolar todas essas orações, que são orações que nós já conhecemos. A oração do Pai Nosso. Nós não tiramos o mérito, que é a importância que elas têm para nós, nem o Pai Nosso e tampouco a Ave Maria, mas a gente sabe as outras expressões de espiritualidades também que vão perpassando, né, na nossa igreja, nas juventudes. E na medicina, agora eu vou partir para a minha área. Primeiro, eu entendi que a oração é uma intimidade com Deus e acredito que você já me falou nos bastidores que a saúde espiritual é de extrema relevância para a manutenção da saúde física. Que aí parte um pouquinho para a minha área também. Então, se a oração consegue me manter equilibrado quanto à minha saúde espiritual, a oração, então, vocês entendem que ajuda a pessoa a preservar a sua saúde? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Sabe por quê? Porque quando a gente reza, quando você cultiva a sua espiritualidade, você torna-se uma pessoa mais saudável. Sim. Né? Você torna-se uma pessoa mais saudável. Até porque quando a gente está doente, seja uma dorzinha no dedão do pé, a nossa espiritualidade, de alguma forma, você fica incomodado, você fica estressado, né? Então, a espiritualidade, ela está intrinsecamente ligada com essa dimensão do cuidado com a sua saúde. A sua saúde pessoal, sua saúde física, no caso, né? E tanto essas virtudes, que é a oração, o perdão, vocês entendem que também esses pensamentos negativos, como a raiva, a ira, os pecados capitais aí, eles também podem deixar a pessoa mais vulnerável quanto à sua saúde espiritual e física? Sem dúvida. Exato, porque quando você cultiva esses sentimentos de raiva, de rancor, essas dimensões da negatividade, a sua espiritualidade ela vai baixando, porque você não está cultivando o lado positivo, né? A sua espiritualidade, de alguma forma, é como uma flor. É como uma flor. Se você tem a flor lá no jarro, você não cuida dela, ela morre. Vem as lagartas, vem outras questões ali com a flor, né? E mata essa flor. E da mesma forma é a nossa espiritualidade. Se você não nutre com positividade, com a oração, com o seu contato e esse relacionamento cotidiano com Deus, a sua espiritualidade, ela não é nutrida. Ela morre. Não tem como. E aí a nossa saúde física, de fato, ela começa a ser atingida. Muita coisa que a gente sofre, seja do coração, você mesmo é cardiologista, né? Muita coisa é a partir das nossas experiências, daquilo que muitas vezes a gente somatiza. Isso. O nosso rancor,
a nossa tristeza profunda. A depressão, será que vem também através desses sentimentos ou não? Isso, a questão da depressão eu acho que é um tema que vai muito além, né, dessa dimensão da espiritualidade. Eu não gosto muito quando a gente fala ou quando algumas pessoas falam que a depressão é uma falta de Deus, mas é uma falta de sentido. A pessoa não encontra mais sentido para a vida. Né? Então, o que me faz caminhar? O que me move para a minha vida? O que eu tenho sentido hoje para a minha vida? Então, a dimensão da depressão é basicamente isso. É uma falta de sentido que você tem para a sua vida. E faz sentido. Eu atendi um paciente ontem, a gente leva muito isso para a parte experiência nossa, um rapaz jovem também, e até bem sucedido na profissão dele, do final do ano para cá ele separou da esposa, então ficou distante dos filhos. Ele falou, eu entrei numa depressão tão profunda que eu já estava com ideações suicidas, então eu já estava falando em suicídio. E eu falei, e aí, o que você fez para me ajudar? Foram 3 coisas. Tratamento com a psiquiatra, com remédio, isso é importante, religião e a minha atividade física, que ele faz muita atividade que ajudou. Mas a religião, e ele é católico, ele frequenta e virou um ativista mesmo, ficou bem legal, ajuda lá na fralda, do pessoal da fralda, é bem legal. E ele falou, isso me ajudou muito, eu sou outra pessoa, que eu tava querendo me matar. Ele falou que é a falta do sentido, eu não tinha mais sentido, pra que eu tô vivo? Então a importância dessa ciência, religião e fé, né? Isso. Agora, como é que a gente consegue conceituar para o público entender o que é fé? Eu tô te falando isso porque é o seguinte, eu tava assistindo um podcast esse dia para trás que eu fiquei preocupado, porque eles estavam com uma grande dificuldade, era uma pessoa muito estudiosa da teologia, mas o entrevistador, ele perdeu o sentido, ou ele é ateu, não sei, que ele falou que não acreditava. Como é que eu vou acreditar em algo que eu não sei o que é? E ele estava querendo comparar Deus como uma figura humana e com as limitações humanas que nós temos muitas. Então, quando falou em fé, aí bateu, falou, não, mas isso aí para mim, na visão dele, não era o suficiente, porque não era algo palpável. Mas realmente a fé é importante? E você consegue me definir o que seria a fé? Então, bem difícil, né? Definir essa palavrinha, essa palavra aí de 2 letras com um significado tão grande. Porque a fé, ela vem também a partir das suas experiências. Ela vem de casa. A gente traz muito de casa isso. É de uma convivência ali com os nossos pais, com o vô, com o bisavô. Então, é toda uma experiência que a gente tem ali. E a fé vem de dentro. Muitas vezes a gente busca a fé fora. E, na verdade, é o contrário. A gente precisa ter esse movimento que vem desde dentro. Exato. A gente busca no lugar errado. E se a gente não cultiva isso internamente, fica muito difícil você encontrar isso lá fora. Ou, pelo menos, você acreditar que isso pode acontecer. Porque é uma força interna. Quando você vê, por exemplo, eu acho muito bonito a dimensão da piedade popular, às vezes com as suas controvérsias e tudo, mas aquela senhora de 80 anos que vai à igreja, que reza o terço e tudo, ela tem a sua fé. Ela tem a sua fé. E essa fé, ela tem toda a sua experiência, ela traz da sua experiência de casa, da sua experiência religiosa, mas ao mesmo tempo é uma fé que ela cultivou interiormente. Então a fé, ela vem de dentro. Se você não cultiva isso dentro do seu coração, não é uma coisa que vem de fato ali, do mais íntimo das tuas entranhas, você não vai conseguir acreditar. Da mesma forma, é a nossa relação com Deus. Se nós não acreditamos e que Ele existe e que nós podemos nos relacionar com Ele de uma forma muito plena, muito íntima, as coisas elas se esvaem, elas caem no vazio. Eu tenho uma pergunta curiosa. Olha, eu queria perguntar, assim, na Bíblia, né? Lá na Bíblia fala que Jesus, ele chamava a Maria de mulher, né? Eu não sei se é assim o termo que está escrito na Bíblia, mas, pelo que eu vi, ele chamava ela de mulher e não de mãe. É uma curiosidade minha, tá, gente? E o que você me diz, assim,
o porquê disso, por que não chamar ela de mãe. E hoje em dia o pessoal trata, né, a Maria como mãe de Jesus. E ele não tratava assim. Isso. Eu acredito que o único momento que Jesus chama Maria de mãe é ali aos pés da cruz. Mãe, eis aí o teu filho. Ah, legal. Né? Uhum. Quando ele tá na O cruz, João do lado e de aí João. tá o discípulo amado e Maria. Então ele diz, filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Eu acho que é o único momento. E na verdade isso é uma exclusividade somente do Evangelho de São João. Ah, É uma olha exclusividade aí, do não Evangelho de São sabia. João. Que João é o Evangelho do amor. E ele é... É o Evangelho do amor. Ele nos traz aí, durante todo o tempo pascal, a gente teve essa dimensão de nos trazer a dimensão da fidelidade, do amor, da entrega. Mas por que Jesus chama, né, Maria de mulher? Exatamente para destacar o papel do feminino. João, dentro da sua comunidade, era uma comunidade patriarcal e que, de alguma forma, ele queria romper com toda essa dimensão do patriarcado. Então ele coloca Maria como a figura da mulher. Mulher, ainda não chegou a minha hora. Ah, olha aí. Ele não vai dizer minha mãe. Ele se dirige a ela como mulher. Ainda não chegou a minha hora. É o papel do feminino, né, que Maria também ocupa com uma forma muito principal dentro do Evangelho de São João. E é interessante também, né? Porque assim como na cardiologia nós temos os livros que a gente usa como nosso guia, né? Eu acho que para a igreja, para vocês até nos ajudarem espiritualmente, o livro sagrado é sagrado. O nome fala, é a Bíblia, né? E a Bíblia é igual a gente fala, eles fizeram uma analogia que eu achei massa. É o seguinte, como é que eu vou falar 500 anos atrás, falou, sua batata tá esquentando. A gente vai entender, cuidado que o negócio vai pegar para você. Vai ficar feio. Há 500 anos, daqui 500 anos, quando você escrever isso aí para Antônia, Antônio, sua batata, o que eles vão entender aí? Será que ele tá assando uma batata para Antônia, que é a filha dela? Então, às vezes, algo que foi escrito há 2000 anos atrás, a gente tinha que entender também como é que era o estilo de vida deles, a maneira deles lidarem, né? Igual você falou, essa forma de mulher achei massa. Então, às vezes, interpretar a Bíblia ao pé da letra pode incorrer a erros graves, né? Todo texto fora de contexto é um justamente grave erro. Né? Porque a gente precisa, de fato, contextualizar. Os 4 evangelhos, eles viviam num contexto. As comunidades eram comunidades pós-pascais, digamos, comunidades que já viviam após a ressurreição de Jesus. Então, elas estavam vivendo ali alguns momentos de crise, de perseguição. Então, por isso que esses textos eles são aplicados. Então, é preciso que a gente contextualize. Geralmente, nas homilias, eu gosto sempre de contextualizar. Que legal. De pegar ali alguma questão que possa nos situar do lugar que aquele texto está falando. Porque senão, é evidente que se eu falo ele de uma forma muito solta, a gente pode interpretar ele de N formas. Né? Porque cada um lê e entende de uma forma, Isso. né? E hoje em dia tem também, tem as Bíblias, né? Eu não sei o termo que fala, mas as Bíblias com aqueles termos mais, assim, difíceis de entender e de falar. E hoje tem as Bíblias, eu não sei se fala modificadas, mas assim, com a linguagem de hoje. Isso. Nós temos as Bíblias com uma linguagem mais popular. Isso, mais fácil de entender. Exato. Eu gosto muito de ler o Salmo 91. E eu comprei uma Bíblia com a linguagem de hoje. Então, eu consigo entender mais o que ela consegue me passar. Do que eu leio uma da minha avó, que ela tem lá a mais antiga. Nossa, é totalmente assim, ó, a forma que eles falavam, né? Então é mais difícil. Exato. Então, essa dimensão, inclusive, da palavra mesmo, a gente consegue se aproximar muito mais quando, de fato, a gente tem ali numa linguagem que se aproxima do nosso cotidiano, né? Evidente, por exemplo, a Bíblia que eu estudei, teologia, é uma Bíblia que feita para estudiosos, porque ela vem com as traduções do grego, do hebraico, do aramaico. Olha. Então, é necessário que a gente possa recorrer às palavras, à raiz da palavra. Eu gosto muito de ir ali na raiz mesmo. Buscar a fundo mesmo. Buscar a fundo, exato. Isso aí. Da mesma forma, a nossa espiritualidade é dessa forma, né? Olha. E Frate, em relação
a parte aqui. Tá. Duas perguntas. Vamos começar. Primeiro é o seguinte. Você tem visto isso na sua prática do dia a dia? A maneira com que vocês têm lidado com essa população, até mesmo os jovens, né? Que alguns têm uma dificuldade mais de se relacionar com os pais, ou os pais de se relacionar com os filhos, porque às vezes eu tô aprendendo com isso. Eu tô falando que eu tenho uma filha de 14, mas eu fui criado um pouquinho mais rigoroso, eu fui criado um pouquinho, meu pai foi um pouquinho mais rigoroso comigo, e se a gente aplicar esse rigor de 30 anos atrás, hoje, o mundo muda, né? Então, igual você falou, você acha, eu gostei que você falou, é bonito ver essas peculiaridades, essa forma desses adolescentes, desses jovens lidarem com a espiritualidade hoje em dia, com a arte, né? Que na nossa época não tinha. Exato. Esse cultivo à arte. E conselho que você dá para os pais, assim como eu, que estou aprendendo, né? Para aprender a lidar ou mostrar a importância de entender a situação, esse mundo que mudou e tentar fazer com que essas crianças cultivem mais, assim como os pais, essa parte espiritual e religiosa. Eu acredito que os pais, eles podem sempre mostrar o caminho. E eles são esse canal exatamente para orientar, para apontar por aqui. E aí mostrar a partir do exemplo do testemunho. Porque, gente, o testemunho é muito forte. É muito forte. Quando você só fala para o jovem, para ele ir para a igreja, e os próprios pais não frequentam, fica muito difícil ele... É o exemplo, né? Fica muito difícil ele participar de uma celebração eucarística, ou fica muito complicado ele participar de um grupo de jovens, ou dele cultivar essa espiritualidade. Pode ser que aconteça? Pode. Mas isso é uma possibilidade, em 100, digamos assim, porque é muito difícil. Eles até falam, né, que a palavra pode até convencer, mas o exemplo arrebata multidões. Muito São Francisco, que eu sempre falo isso, já disse na celebração eucarística, outro dia, São Francisco ele nos diz, pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Isso. Se necessário, você usa palavras, porque é o gesto, é a atitude, é o exemplo que você dá dentro de casa, que o seu filho, ele vai olhar e vai dizer, opa, é por aí. Eu acho que o maior medo, assim, dos pais é porque hoje o mundo tá muito diferente, né? Eu tenho a Antônia de 2 anos, eu morro de medo. Parece que ela veio, essa menina é ninja. Ela é ninja, ela já tem 2 anos, já conversa de tudo. Nem parece que é desse mundo. Bem descolado. Eu fico, assim, chocada, com medo, assim, de descobrir as coisas mais cedo, né? E eu não consegui lidar com essa situação. Eu tenho um exemplo, uma historinha legal, viu, Frater? Uma mãe que era muito religiosa, católica, e ela ia às missas, acho que 2 vezes por semana, mas uma vez ela obrigava o filho a ir. E o filho era rebelde, aquele rebelde sem causa mesmo. E ela falou, não, você vai, né? Quem manda sou eu que pago. E levava. Mas ela dava o exemplo. Além de frequentar, ela seguia na prática a sua religiosidade, né? E o filho ia bravo, mas ia. E o filho já tinha essa homossexualidade, mas depois ele assumiu e foi morar na Europa. Porque naquela época aqui o pessoal não aceitava isso, né? Então foi morar na Europa. E uma dessas vindas do filho para cá, a mãe já estava bem velhinha e questionou. O filho falou, meu filho, será que eu falhei com você em alguma coisa? Será que, não em relação à opção sexual, em relação a te obrigar a ir na igreja comigo? Ela falou, mãe, tantas vezes, esse filho no início, ele virou garoto de programa lá, eu tive problemas com os meus clientes, e eu já quis matar eles, não foi só um, foram vários, e toda vez eu ouvia a voz do padre me falando que a importância do perdão, a importância de fazer as coisas certas. Então, você não imagina o tanto que a sua obrigação me fez bem. Então, acho que é igual você falou, o exemplo, né? Trazer para a prática o que a gente aprende, né? Com certeza, porque é aquilo que eu falei, assim, o testemunho dentro de casa é algo muito forte para uma criança, seja para uma criança, para um adolescente,
sobretudo esse público que está no seu momento de formação de caráter, né? A gente diz que a criança tem a sua formação de caráter até os 7 anos. E depois é evidente que você vai burilando, você vai lapidando e vai trabalhando para que, de fato, a criança, esse adolescente, futuramente jovem adulto, ele possa seguir um caminho correto e, de fato, possa desfrutar daquilo que é o bem viver, né, para a sua vida. Então, é necessário que a gente tenha isso muito claro dentro de casa. Te contar uma historinha. Então vai lá, gosto de história. Você falando aí dessa história, né? A minha mãe era desse jeitinho. Brava. Você conhece, né? Aí ela falava assim, ó. Eu tô com 34 anos, aí com os 18 era a fase de sair, festa. Aí ela falava, você quer sair, você vai. Se você chegar às 5 horas da manhã, 7 horas eu tô te acordando pra ir pra igreja. Era desse jeito. Se eu quisesse, acordava no pau, meu filho. Levantava assim, ó, com chinelada na cabeça, um trem de louco. E se eu não acordasse pra ir, ou se eu dormisse, ou piscasse na igreja, na próxima final de semana eu não saía. Não saía. Não, o pau me achava. Tinha que escutar direitinho. Ei, pá, nossa senhora. Pá, tem eu não lembro o nome. Toda hora erra, você já fala, viu, né? tô acostumado. Toda hora eu tô aqui parado. Vocês estão prevendo aí já o futuro. Sim, ó, tá chegando, Igor. Pelo menos didática já tem. O Sim, pessoal tá falando que tá gostando demais. Que bom. Falou, aquele novinho lá, tô gostando demais. Tem um prêmio, um ganhador do prêmio Nobel da Paz, eu não lembro o nome dele, depois eu vou procurar o nome e passar. Ele fala da importância e estão pesquisando também cientificamente, as universidades americanas, o poder do compartilhamento. Tanto que a gente vê lá, Stanford foi uma universidade doada, era um bilionário lá, que diz a lenda que ele perdeu o filho, que estudava em Harvard, e quis fazer essa homenagem e doou. Stanford é uma das melhores universidades do país. A Juilliard School, uma escola de arte lá nos Estados Unidos, foi doada. Outras importantes anfiteatros ou áreas da cultura são áreas doadas por milionários e bilionários lá nos Estados Unidos. E quando eles foram questionados por jornalistas, por que você faz isso? Eu estou devolvendo o que a população me deu, e devolvendo não em forma de dinheiro, em forma de cultura, de arte. Então, eles estão conseguindo mostrar cada vez mais a grande importância para a saúde espiritual e física do poder do compartilhamento. Às vezes você não tem dinheiro para compartilhar, mas vai lá e compartilha a ação na fralda, a ação lá na igreja evangélica, com ajudar os viciados, as cestas básicas, ir lá ajudar a pegar, botar a mão na massa, fazer a sopa para dar. E realmente vocês enxergam que essa forma de caridade, tanto financeira quanto você se doar, é importante para a saúde espiritual? Sem dúvida. Porque quando a gente faz o bem, o nosso espírito ele é outro. Quando a gente promove o bem, ou você, de fato, você ajuda uma pessoa, e quando você está participando de um projeto do bem, a sua espiritualidade, a sua forma de relação com o outro, ela é totalmente diferente. Por isso que eu falo que a espiritualidade tem essa relação eu comigo mesmo, a relação eu com o outro e a minha relação com o mundo. Como é que eu também me relaciono com o mundo? Que é uma espiritualidade que ela precisa de fato estar conjugada. Então, quando eu estou inserido dentro desses projetos, quando eu ajudo com uma cesta básica, ou quando eu vou visitar uma pessoa e eu me deixo de fato atingir por aquela pessoa, por aquela realidade, a minha espiritualidade, de alguma forma, ela vai estar sendo nutrida. Porque quando você está em contato com o outro, seja, por exemplo, num projeto das fraldas, como nós temos na paróquia, né? Então, são realidades muito diversas. Quando você, de fato, você chega e você vê que aquela pessoa está precisando e você ajudou e ela estava esperando aquela tua ajuda, é gratificante. É muito gratificante. Igualmente, quando eu fiz a minha experiência missionária junto às comunidades ribeirinhas no Amazonas, lá na minha cidade, são comunidades isoladas no meio da floresta e que, apesar de todas as dificuldades, elas te acolhem com muita alegria. É um sorriso no rosto. Então, aquilo encheu meu coração.
aquilo nutria muito a minha espiritualidade. Você tá junto com aquelas pessoas que passam por muitas dificuldades, sejam... Não é só dificuldade financeira, é dificuldade mesmo espiritual. Ele só tem a missa uma vez no ano. Uma vez no ano? Uma vez no ano. Ele só tem a missa uma vez ao ano. Então, assim, são pessoas que não encontram muitas vezes na Eucaristia, só encontram uma vez no ano, mas elas mantêm essa esperança. E a espiritualidade, ela está intrinsecamente ligada àquilo que é a nossa esperança. Tanta gente a gente tem a oportunidade de ir sempre, né? E não vai. E não vai. E vocês conseguem mostrar para essa população carente não só financeira, mas do espírito, né? De Deus. Porque a gente entende que Deus não se encontra apenas na igreja, Deus está no nosso coração, Com né? certeza. Consegue passar isso para eles? Olha, mesmo eu vindo só uma vez por ano, Deus está aqui, né? Está no meu coração. Então, até para aprender, para eles lidarem com essas adversidades, eu não conheço, mas se você lidou com tanta dificuldade, né, que tinha lá, e como é que eles lidam com isso? Eu vou te falar que é um mistério, assim. É um mistério porque a gente chega nessas comunidades e apenas tem a celebração uma vez no ano. Então a gente procura nutrir com a palavra, com a esperança, com alegria, com entusiasmo, com motivação, para que elas, de fato, elas continuem acreditando que Deus está presente ali com elas. Não obstante as dificuldades que elas passam. Então, Deus está presente ali, seja numa celebração da palavra, que elas se reúnem, às vezes, uma vez por mês, ou na própria celebração eucarística, no seio da família, no momento de novena, onde eles se reúnem também para rezar o terço, ou qualquer outra questão. Mas a gente faz, de fato, esse momento de nutrir as famílias, né? Porque são comunidades bem pequenas. Então, são comunidades pequenas de poucas famílias, né? Às vezes são 3, 4 famílias. Olha aí. Então, às vezes é uma população que é de 15 pessoas, 20. Nossa. Então, olha, eu acho. Tô achando que aqui em Rio Verde tem que ter uns bilionários desses pra fazer um teatro top, gente. Porque a arte salva vidas. Ele falou que você está com dificuldade. Nossa, não acho um teatro. Quando tem, não pode usar, Gil. Não pode? Tá difícil, tá difícil. Mas brincadeiras à parte. Mas eu tenho outra pergunta. Olha aí, vamos lá, curiosa. Né? Essa aqui é curiosa. Essa é para você. A Bíblia diz que o homem deve crescer, se multiplicar e construir família. Então, por que o padre não pode se casar? Esta é a pergunta que muita gente, eu tenho certeza, que quer perguntar. Até porque, com todo respeito, gente, o Igor é muito bonito, com todo respeito, tá? Obrigado. Então, assim, a curiosidade aí do povo, gente. Responde aí. Então, se a gente vai fundamentar, isso vem de uma tradição já que a igreja nos colocou, né? E, na verdade, quando a gente fala que o homem, o padre, no caso, ele não pode casar, porque ele, de fato, ele se casa com o povo. Ele se casa com a igreja. Né? Com a igreja em si. É dedicação exclusiva. E a sua família é esse povo. Entendi. Você não vai viver uma relação exclusiva. Isso não significa que é certo, que é errado, né? De fato, a gente precisa do matrimônio para sustentar também a dimensão da igreja, os sacramentos e dar continuidade, de fato, àquilo que Deus também nos traz lá no Antigo Testamento, lá no Gênesis, né? Que, de fato, o homem precisa crescer, constituir família. Exatamente, constituir família. Mas o padre, essa dimensão, ele entra exatamente aí, para que ele se dedique exclusivamente ao povo. Entendi. Então, tem todo esse contexto. É evidente que, um pouco mais atrás, a gente teve a questão econômica também, que a igreja um pouco quis ali manobrar, mas a gente fundamenta dessa forma, né? A nossa vocação, da mesma forma como você tem a vocação para o matrimônio, para a família, a minha vocação é uma vocação para o sacerdócio. Entendi. Eu não desejo casar, mas eu desejo constituir a minha família e fazer daquilo que eu escolhi para minha vida a minha grande família. Bacana. Frater, você que estudou filosofia e eu gosto um pouquinho, não sei muito pouco,
Mas na Grécia Antiga tinha Sócrates, né, que é o pai da filosofia aí, e ele cultivava muito essa importância do conhece-te a ti mesmo, né, lá no oráculo de Delfos, bem legal isso. Então, eu acredito que isso aí é algo que é muito importante até para nossa saúde espiritual, porque você tem que se conhecer suas limitações, suas dificuldades, para você aprender a lidar com elas e tratá-las, né, ou cultivar o que você tem de bom, porque eles falam que a fé move montanhas, mas o pensamento é muito importante, porque a gente emite aproximadamente 70 mil pensamentos por dia, mas a maioria é negativo. Nós temos muito pensamento negativo, então eu acredito que vocês devem ter muita dificuldade para ensinar a população a ter pensamentos positivos, pensamentos bons, que isso não é fácil. Eu tô falando isso porque cada vez mais está aumentando muito o índice de suicídio no mundo. Nós temos aproximadamente, antes da pandemia, agora aumentou, mas eu não tenho esses dados. Antes da pandemia, até 2019, era um suicídio a cada 40 segundos. Então, acabei de falar agora, um suicidou. E esse suicídio, às vezes uma dificuldade de manter a sua saúde espiritual pode ser um atrativo para a pessoa ter essas ideações suicidas por uma diversidade da vida, igual você falou, com a separação, perda de um ente querido. Acredito que vocês devem ter tido muita dificuldade, ou até tem, como você falou, com essa pandemia, problemas financeiros, problemas matrimoniais, por conta de tudo que nós temos passado, e realmente é importante, isso procede a importância da saúde espiritual, de conhecer a ti mesmo, para tentar diminuir o índice de suicídio, até mesmo de doenças mentais, depressão. Com certeza. Essa dimensão do conhece-te a ti mesmo, a gente precisa se conhecer. E no mundo que valoriza muito mais a imagem, valoriza muito mais o ter do que o ser, né? É preciso que a gente, de fato, a gente esquece, na verdade, de olhar para dentro de nós mesmos, para dentro do nosso coração. Vamos dizer assim, romanticamente falando, né, quando a gente fala do coração, né? Mas é tão necessário você se conhecer, porque é nesse movimento de você se conhecer que você vai saber quais são os seus limites, quais são suas potencialidades. Você vai saber lidar com as suas fraquezas. E muitas vezes essa dimensão que você mesmo traz da questão do suicídio é exatamente não conseguir lidar com o que é o mais frágil, o que é o mais humano. Que hoje o mundo nos prega para que a gente seja cada vez mais forte. Vocês têm que ser forte. Ninguém fala para você, ninguém fala das suas fragilidades. É muito difícil alguém chegar para você e dizer assim, vamos falar das suas fragilidades? Não, a gente precisa falar de fato das nossas fragilidades, porque é falando delas que a gente se fortalece. E quando a gente coloca para fora aquilo que está dentro do nosso coração, porque senão a gente somatiza, vai amontoando. A gente, às vezes, eu falo sempre da ideia do iceberg, que é sempre a pontinha ali. Só a pontinha. Só a pontinha. O restante está de baixo, você não consegue enxergar. Né? E quando a gente vai mexer com essas questões, a gente, de fato, precisa ter muito cuidado. Porque a gente não sabe até que ponto, inclusive, que uma pessoa ela dá conta de falar das suas fragilidades, dos seus traumas, das suas experiências. E é muito mais fácil, muitas vezes, a gente falar dos nossos problemas, das nossas questões, do que a gente falar daquilo que nós somos positivamente enquanto pessoa. Legal. Peça para uma pessoa pegar um papel e listar 5 qualidades e 5 defeitos. Os 5 defeitos ela vai fazer em 3 minutos. Rapidinho, né? Não dá nem 3 minutos, né? Rapidinho você faz ali. Para listar suas qualidades é muito mais difícil. A gente trava. No momento nisso, a gente trava. Né? Então, é preciso que a gente fale. Porque se a gente guarda, isso vai criando um amontoado de coisas. E a nossa saúde espiritual, de alguma forma, ela vai sendo ferida. Entendi. Ju, vamos pro breve intervalo e na volta vai com perguntas aí. Rapidinho, estamos de volta pro próximo bloco. Estamos de volta no programa Saúde e Evidência, nosso último bloco com Frater Igor, da Igreja Católica, da Congregação da Sagrada Família. Falei direitinho. Quando faz curso de filosofia, eu não posso falar que é filósofo? Como que é? Olha, eu digo que eu fiz filosofia, que eu não sou filósofo. Fez filosofia, fez teologia e tá aí, tem uma experiência muito legal.
E a experiência bonita, porque trabalhou em comunidades ribeirinhas, foi do norte, foi pro sul, agora tá no centro. Desde novo, né? Isso é muito bonito. Fala aí, Ju, manda brasa. Vamos lá. Uma outra pergunta. Juliana sempre com perguntas polêmicas. Né? Sempre as perguntas dos bafões. Não, mas essa aqui é uma pergunta que a gente, acho que todo mundo pergunta, né? É sobre o céu e o inferno. Olha, eu ia perguntar também. Legal. Isso, No catolicismo, o que vocês falam? Porque... Até acrescentar, o Ângelo queria saber também sobre o purgatório, quando você for falar do céu e inferno. Isso, do purgatório também. E nessa pergunta do céu e inferno, vocês estavam falando aí de suicida e tal. O suicida, ele tem algum lugar que ele vai ou não? E tem uma outra pergunta que eu vou emendar aqui. Vamos lá, manda brasa. Vou te lembrando qualquer coisa. Vai lá, tá bom. O aborto. Legal. A mãe que escolhe abortar. A criança que não tem culpa nenhuma. Né? Eles falam que a criança já é de Jesus, de Deus, enfim. Ela já vai para o reino dos céus, ou como que é? Muitas perguntas, né? Tá, vamos lá, vamos para a primeira. Me lembra a primeira. Vamos. Já deu um nó aqui. A primeira, sobre o céu e o inferno. Tá. A existência. Isso. Como que vocês acreditam nisso? Qual que é a definição, né? De céu, inferno e purgatório. Tá, vamos lá. Então, o céu é muito mais do que o lugar que quando a gente morrer. É muito mais do que esse lugar que a gente vai encontrar apenas quando morrer. O céu, eu falo que ele é o já e o ainda não. É o lugar que nós estamos, mas também é o ainda não, que é aquele que a gente vai encontrar depois que nós morrermos. Entendi. Então, o céu, ele se encontra nessa dimensão. O inferno, como é que eu vou explicar isso para vocês agora? O inferno é aquele, digamos assim, é o lugar, o obscuro. Na Bíblia, inclusive, a gente tem alguns relatos do Sheol, que é o lugar onde tem choro e ranger de dentes, né? É o lugar do escuro. Então, o inferno, ele se configura em tudo aquilo que vai contra a luz. É as trevas. Por isso que a gente fala que o céu está em cima e o inferno está embaixo. E quando a gente olha para o céu, a gente vê o sol, a gente vê luz, né? Quando a gente olha para baixo da terra, a gente vê a escuridão. Então, a gente tem essas duas realidades. Você chegou a ler aquele livro da Divina Comédia, de Dante Alighieri? Não, Eles retratam maravilhoso em forma de poemas. É lindo. Depois, quando tiver um tempinho, Divina Comédia de Dante Alighieri. Muito massa sobre céu e inferno. E o purgatório é o meio. O digamos, meio. É aquele, por isso que muitas pessoas rezam pelas almas que estão no purgatório. Que é aquele momento que digamos que as almas, elas... Não se encontrou ainda. Ainda não se encontrou, não estão em cima, não foram para cima nem para baixo, digamos assim, se a gente vai falar na linguagem popular, né? Que a gente configura, numa linguagem bem popular mesmo, o céu como o lugar em cima, né? E o inferno embaixo, exato. Entendi. E a outra é do aborto. A criança, né? Que a mãe que escolheu abortar. Essa criança... Por ela ser criança, óbvio, ela já vai para o reino dos céus. E essa mãe que fez isso, ela tem o perdão? Como que é isso? É um tema bem complexo, né? Quando a gente fala da criança, de fato, ela já é configurada e ela já vai direto, digamos assim, para o reino dos céus. Ela já está junto a Deus, né, a Jesus. Então, a criança, ela não carrega culpa nenhuma. Nem pecado teve, né? Não teve, exato. Ao contrário, a mãe sim, porque a mãe tem todo um contexto de culpa. Entendi. Né? Tem todas umas questões que vão a partir das suas experiências. Foi então, escolha dela. Escolha dela, exato. Tem a dimensão do livre-arbítrio, né? Que Deus nos dá. Você escolhe. Ou você tem essa criança, ou você, digamos assim, você tem a possibilidade de abortar, digamos, né? Mas a pessoa escolhe. Ela tem. E as duas escolhas, elas têm as suas consequências, como para tudo na vida. Só uma complementação. Vai lá. Então, por que eles falam que Deus, ele sabe de tudo que acontece ou que vai acontecer? Porque eu sei que tem o livre-arbítrio, mas por que ele permite que certas coisas aconteçam? Tipo,
uma criança nascer com uma deficiência, são coisas assim que eu me pergunto, sabe? O porquê que aconteceu isso com essa criança. Crianças tão puras morrer e sofrer, né? Tão puras, nascer com uma deficiência tão ruim. Ou tá lá no ventre da mãe, a mãe vai lá, aborta, sabe? O porquê disso. Exatamente essa dimensão do tal do livre-arbítrio, né? Porque se a gente for colocar tudo nas costas de Deus, a gente não vive. A gente coloca sempre a culpa nele. E sobretudo, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente olha pra cima e diz, mas por que, meu Deus, comigo? Meu Deus, por que desse comigo? jeito. Né? Mas a gente precisa olhar também para as nossas experiências. Qual que é a experiência que eu fiz para chegar até este momento? Né? Isso eu não estou dizendo que, por exemplo, uma mãe que engravida e tem um filho com uma questão congênita, ali, com uma má formação. Né? Isso é uma questão humana. Isso é uma questão humana. Entendi. Né? E aí, a partir dessa criança, de alguma forma, Deus também está querendo... Tipo, tratar aquele pai ou aquela família. Ele também está querendo te ensinar alguma coisa a partir disso. Eu acho que as a gente coisas precisa... vêm pra gente porque a gente merece de alguma forma. Não porque você foi ruim, você merece isso. Exato. Mas eu acho que vai ser uma lição. Eu acho que se Deus te deu, eu acho que você é capaz de suportar aquilo ali. Ele só dá o fardo que a gente consegue carregar. Isso, Exato. essa é a frase, Então, assim, acho que a gente precisa olhar para essas esse situações. E é aquilo que eu falava anteriormente. A gente precisa ter esse olhar um pouco mais aguçado sobre aquilo que acontece na nossa vida. Entendi. A gente está numa rotina muito caótica e a gente não observa o que está acontecendo. Às vezes o filho está querendo comunicar uma coisa, ou ele fala algo e a gente está tão apressado que a gente não vê naquilo que ele nos disse o sinal de Deus. Olha. A palavra. Às vezes é uma palavra simples. É tão corriqueiro, é algo tão banal, digamos assim, que a gente não dá conta. Mas se a gente, de fato, tem esse olhar mais aguçado, se a gente tem essa capacidade de ouvir, que eu acho que é o exercício que nós precisamos fazer hoje, ouvir mais, escutar, e o Rubem Alves tem um texto fantástico, que é o Escutatória. Escutatória? Escutatória. E ele fala que nós temos essa dificuldade de escutar. Quando a gente tá falando, alguém tá falando alguma coisa pra gente, a gente tá pensando em outra coisa, a gente tá viajando, né? A gente tá viajando, digamos aí, na maionese, né? E aí a gente tem essa dificuldade, mas que de fato é preciso a gente escutar essas pequenas coisas que vão acontecer no nosso cotidiano. Frater, acho que todos os cristãos já sabem, já reconhecem que o maior médico de almas e de pessoas é Jesus. Então, através dele, igual eu falei, ninguém vai ao céu que não seja por ele. E a gente já sabe da importância da saúde espiritual para a nossa saúde aqui. Isso significa que aqueles que não são cristãos, e até mesmo sendo um pouco mais agressivos, os ateus, são mais vulneráveis ou vai ter dificuldade de encontrar o Pai? De encontrar, no caso, a Deus. Isso. Ou a salvação. Isso, a gente tem questões, porque como eles são ateus, eles não acreditam. Eles não acreditam no poder do divino. E aqui eu não falo só da dimensão cristã, não tô falando só do cristianismo, mas falo estendo para as outras religiões, né? Que não acredita em nada, é ateu. Então essa pessoa, como é que é a sua pergunta? Se eles são mais vulneráveis, eles não vão conseguir encontrar um ser superior ou um pai, até mesmo quando a sua vida se extinguir. Fica complicado, de fato, se as pessoas encontrarem alguma coisa, né? Porque elas não acreditam. Não abre a mente. Elas não abrem, não têm uma mente aberta, mas fica muito complicado elas encontrarem o divino, seja em qualquer outra religião, se elas não acreditam naquilo. Justamente. Eu tenho uma definição fantástica. Para mim, foi pessoa de extrema relevância aqui aqui no Brasil, que é o Enéas Carneiro, o ex-político, né? Ele foi cardiologista também. Eu fiz um curso com ele na época que eu fazia... da bomba atômica? E ele foi questionado no programa antigo do Serginho Groisman, que era Altas Madrugadas, lá, Altas Horas, né? Altas Horas. Inteligente demais. E perguntaram para ele se ele acredita em Deus. Mas
Deus é algo tão subjetivo, né? Aí ele foi agora eu vou transformar isso para minha área, que é a parte científica, para vocês entenderem. Todo o corpo humano é formado por 23 cromossomos. Aí tem o DNA, né? Tem 23 cromossomos, né? E cada cromossomo do nosso DNA, ele contém informações genéticas que, se você for transformar em palavras, e ele fez o cálculo e transformou em palavras, e transformar isso em livros, cada cromossomo, ele falou de um dos 23. Cada par de cromossomo, que são 23 pares, ele contém informações que se equivale a 5 mil livros de 500 páginas. Aí ele foi fazendo transformações genéticas, foi usando a matemática e a física para isso, que ele foi físico, astrólogo, astrônomo, sei lá. E ele falou assim, eu me recuso a aceitar que esse tanto de informações que compõem num único corpo humano é fruto do acaso. Então a única diferença que tem de mim, de repente, para uma pessoa que limpa o chão, são só fruto de um conhecimento. O conhecimento que a gente tem aqui no dia a dia, mas a nossa genética é a mesma, então me recuso. E aí, a partir daí, você tem que passar a respeitar o ser humano, não principalmente pelo que ele faz, porque o que ele faz limpando o chão, às vezes, é muito melhor do que eu faço, e eu não dou conta de fazer o que ele faz, e vice-versa. Então, ele falou que se recusa que todo esse componente, toda essa parte de conhecimento para um cromossomo vem fruto do acaso, e é Deus. Não tem como ser de outra forma. Ele é fantástico, eu sou fã dele. E muitas vezes, inclusive, algumas pessoas querem que a gente possa definir Deus. A gente não consegue definir. Deus é uma experiência. Você faz a experiência de Deus na sua vida. Você faz a experiência de Deus no momento da fragilidade, você faz a experiência de Deus naquele momento de grande alegria que você vive, né, na sua vida. Então, é experiência. Se você não se coloca para fazer uma experiência de escutar a si e escutar a voz que te fala, você não consegue, de fato, fazer essa experiência do divino, a experiência de Deus. Posso fazer a última Manda pergunta? brasa. Sobre a santidade. Como um jovem pode encontrar sempre na posição de ter que se defender a sua fé? Seria esta a missão de um jovem? Ou a nossa missão? Como é a pergunta? Tipo assim, vou tentar falar de um jeito diferente. O jovem que busca a santidade, ele tem que ficar... às vezes acontece bullying na escola, então ele tem que ficar defendendo a sua fé. Essa vai ser a missão dele sempre, ter que ficar defendendo a fé para viver nessa santidade. Exato. Você passou por isso também? Olha, eu não passei tanto, porque eu lembro que na época eu participava já da comunidade, e o grupo também dos meus amigos já era da igreja. Então, assim, já é quem tocava violão, quem tocava um teclado, eu cantava na igreja, então tinha um pouco isso, né? Mas sim, essa dimensão da santidade passa exatamente por aí. Os grandes santos, eles tiveram que defender algo até o fim da sua vida. Porque eu acho muito bonito aquele jovem, né? Ou aquela jovem que busca a santidade ali. O exemplo que eu dou do casamento, não ter relações sexuais até né, se casar. Eu acho muito bonito isso. Então, assim, e acho bonito aquele jovem que defende isso. Porque hoje em dia é muito difícil você ver isso acontecer. Não é mais igual antigamente. Né? Hoje tem acesso a tudo, então assim, é mais complicado. Exato. E aí essa dimensão, inclusive, da santidade me faz lembrar um pouco de como essa dimensão da relação mesmo, como você colocou, né? Como é que eu me relaciono também com a outra pessoa, né? Por quê? Quando a gente fala da santidade, a gente automaticamente vem a dimensão da pureza. Vem o significado de pureza. Mas qual que é o significado de pureza que eu tenho? O que é pureza para você, se você fosse definir? Ixa. Joguei uma pergunta agora, Frau. Ai, não sei definir. Porque às vezes a nossa dimensão da pureza, ela tá ligada no campo da moral. Né? Quando a gente fala que
menina, o rapaz, ele é virgem, a gente está falando de uma dimensão da pureza. Da moral da pessoa, do adolescente. Da moral olha. da pessoa, da moral da sexualidade, que a gente fala, inclusive, na teologia, né? Mas quando a gente está tratando, inclusive, da santidade, a gente fala de algo, como é que eu também me comporto frente a tudo aquilo que o mundo hoje me coloca. Entendi. Né? Eu preciso ir contra tudo aquilo que o mundo vai me empurrando, digamos que goela abaixo, mas eu preciso ser diferente. O difícil preciso pensar diferente. Ter a personalidade, porque hoje em dia as pessoas vão muito pelo que o outro faz. Né? Tipo, essa minha coleguinha faz, eu vou também. Então, acho que tem que ter... Aí vem a questão dos pais, né? Ensinar o que é o certo, o correto, para não ter esses desvios. E eu te digo mais, tem a ver com aquilo que o Gilberto perguntou, o de se conhecer. Quando você se conhece internamente, podem vir qualquer coisa. Daqui, da direita, da esquerda, da frente, de trás... Mas você é uma pessoa convicta. A convicção, ela passa por aí. Quando você, de fato, você se conhece. Você sabe quem você é, o que você quer da sua vida. Pode vir de um lado ou de outro que você não muda. Isso não significa que você vai ser uma pessoa fechada, não. Mas você sabe quem que você é. Você sabe quais são os seus princípios, quais são os teus valores. Bacana. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei tão legal. Falou assim, ouça tudo, retenha o que é bom. Então ele deu um exemplo, uma analogia mais fácil de entender. Na nossa época, década de 80, que você tava mais novo, mas ideia também, né? Não existia lá a Serra Pelada, né? Que os garimpeiros iam na Serra Pelada para pegar o ouro. Então, assim, para ele chegar até aquele material, aquela pedra tão preciosa, eles iam como se fosse pro inferno, né? Cavucava, saía sujo de lá. Então eles pegavam tudo quanto é que sujeira, se lambuzavam, mas no final... pegava o que para eles era o mais precioso. Então, ouça tudo, mas retenha o que é bom para você, né? Certeza. Mas para finalizar uma pergunta, Ju, que eu acho muito importante, é uma pergunta até para ajudar a população. Porque se alguém questionar para você e falar assim, Frater, eu sou de uma família pobre, meu pai abandonou minha mãe porque ele batia muito nela e me batia muito. Minto, nós tivemos que fugir, eu e minha mãe tivemos que fugir porque meu pai ia matar a gente. E nós passamos fome, vivemos na rua, passamos frio, apanhamos. E eu vejo pessoas que já nasceu em berço de ouro, que tem tudo do bom e do melhor. E por que essa injustiça comigo? Deus não gosta de mim? Que palavra de conforto que você, como líder religioso, passa por uma pessoa que sofre tanto e do lado ela vê uma pessoa que não conhece isso? É difícil porque... É aquilo que eu falava, inclusive, há pouco para a Juliana. A gente coloca tudo na conta de Deus, tadinho. As nossas mazelas, aquilo que são as nossas injustiças, a gente coloca na conta dele, infelizmente, né? E, de fato, o que eu posso falar para uma pessoa dessa que vive uma injustiça de uma forma muito severa, que vive uma violência, né? Que ela acredite na presença de Deus na vida dela. Que ela venha acreditar na presença de Deus. Para que haja uma mudança. Para que haja uma mudança, né? E Deus há de transformar essa realidade. De fato, é preciso ter essa força interior dentro, né? Essa fé, aquilo que a gente falava aí no início da nossa conversa, né? Mas que tudo isso que aconteceu com ele não foi porque Deus quis. Mas é fruto da humanidade. Uma humanidade perversa e severa. Porque daí a gente vai trabalhar uma espiritualidade que não vai estar intrinsecamente ligada, ou pelo menos colocando a culpa somente em Deus. Porque senão, como eu dizia, a gente vai estar colocando muita coisa na conta dele. É verdade. E tem tanta coisa que não tem tem nada a ver com ele. Somos nós. Somos nós. Frater, estamos finalizando o programa. Gostei demais, assim, um momento muito assim, bom. muito legal, que a gente aprende muito e de encontro com Deus. Eu saio daqui renovado, né? Que bom, maravilha, igualmente. Eu te agradeço muito pela vinda, te agradeço muito para esclarecer esses questionamentos para a população. Acho que vai ser de muita ajuda para eles. E de tempos em tempos nós vamos incomodar aí vocês para nos ajudar mais sobre temas. Viu? Eu te agradeço. Eu vou deixar esses segundos finais, né, Ju, para suas considerações, para a gente finalizar o programa.
Então, acho que a gente conversou sobre muita coisa, e tudo isso diz muito da nossa espiritualidade. E aí eu tinha pontuado algumas questões e eu sempre falo da dimensão do cultivo da espiritualidade. Preciso que a gente cultive a nossa espiritualidade. Através da oração, através do silêncio. A gente vive num mundo muito ruidoso, tem muito barulho. E você encontrar um lugar silencioso, que você possa conversar com Deus, você possa escutar aquilo que o teu íntimo fala, isso é muito importante. E aí eu jogo 3 perguntinhas para quem está em casa, né? Para esses momentos. Pergunte a si mesmo, quem sou eu? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu projeto de vida pessoal? Não o projeto que os outros querem que eu seja, mas o que eu desejo ser. O que eu mais valorizo? Quais são os meus valores? O que eu mais nutro na minha espiritualidade? O que eu desejo que a minha espiritualidade possa passar também para as outras pessoas? E jamais esqueçamos da nossa experiência. É a partir da experiência que a gente a gente conhece a Deus. É a partir da experiência, né? E o testemunho. Eu digo que bonito. O testemunho é algo muito forte. Quando a gente testemunha um ato de gentileza, a gente enche o coração, né? Às vezes a gente vê uns vídeos aí de muita coisa ruim, mas dos 10 que a gente vê, pelo menos um salva, né? De um ato de gentileza. E isso é você alimentar a sua espiritualidade. Espiritualidade para o bem. E tem a espiritualidade também para o mal, infelizmente, né? Então, quando a gente alimenta a nossa espiritualidade, nós somos integrados. Nós conseguimos integrar o nosso corpo, o nosso espírito. E é preciso que a gente cuide de todas essas áreas. Nada é isolado. Tudo está interligado, né? Quando a gente cuida do nosso corpo, a gente está cuidando da nossa espiritualidade, porque o nosso corpo é templo de Deus. É isso aí. Então, né, que a gente muito possa bonito. aí, de fato, cada vez mais cultivar essa espiritualidade. Amém. Bonito, né, Ju? Bonito demais. Estamos finalizando. Vamos liberar o rango do povo, né, gente? Vamos cheio de almoço. Coisa boa. Ô, gente, me chama aí um dia. Estamos finalizando, gente, mais um programa Saúde e Evidência. Agradeço mais uma vez, Frater. Te agradeço muitíssimo. Foi muito bom. E fiquem todos com Deus.